Os avistamentos de OVNIs estão crescendo assustadoramente em todo o mundo. Alguns especialistas acreditam que, num futuro não tão distante, pode chegar o dia em que os alienígenas irão decidir sair das sombras e invadir o planeta Terra. Mas como será essa hora da verdade? Os militares estariam preparados para uma ameaça alienígena? A minha resposta é não. Se eles possuem a tecnologia que acreditamos que tenham, então nós não temos a mínima chance. Venha conosco saber mais sobre o apocalipse alienígena e como o planeta Terra pode sobreviver a ele em Alienígenas. Há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos do público por décadas, detalhando cada encontro com extraterrestres, agora vêm a público. Estamos prestes a revelar a verdade sobre estes documentos confidenciais. Descobrir o que o governo não quer que você saiba. Este é o Alienígenas, expondo os maiores segredos do planeta Terra. 9 de novembro de 1965. No nordeste da América do Norte, centenas de pessoas observam um domo brilhante de fogo atravessar o céu. Enquanto isso, uma pequena aeronave sobrevoando Hideout, na Pensilvânia, se vê perseguida por 2 OVNIs. Aviões da Força Aérea vão em socorro da aeronave em perigo. Eles abrem fogo sobre os objetos só para vê-los desaparecer numa velocidade inacreditável. Em menos de 1 hora, os OVNIs espalham o temor pela população. Mas o que acontece a seguir deixa a região em estado de emergência. Pouco depois das 5 da tarde, o norte dos Estados Unidos e o Canadá são tomados por um apagão maciço. 30 milhões de pessoas ficam sem energia elétrica por mais de 13 horas. Apesar das dezenas de testemunhas oculares, o governo americano nega qualquer conexão entre os OVNIs e o apagão. As autoridades alegam que ele teria sido decorrente de uma falha humana na usina de energia elétrica. Mas o apagão levanta uma pergunta alarmante. Será que a humanidade poderia sobreviver a um colapso tecnológico em larga escala? O que aconteceria se a energia elétrica do mundo inteiro fosse desligada repentinamente? Com recursos que durariam poucos dias, os especialistas acreditam que o mundo entraria em anarquia, criando o momento perfeito para uma força alienígena atacar. Mas enquanto os apagões podem ter sido causados por uma ameaça distante, um incidente assustador no Brasil revela como a ameaça de uma invasão pode se tornar um pesadelo real. Arquivo confidencial. O incidente de Colares. 1977, norte do Brasil. Uma onda violenta de ataques de OVNIs lança feixes misteriosos de luz sobre uma pequena cidade. 35 pessoas são feridas com lesões que lembram queimaduras radioativas. 2 delas morrem em menos de 24 horas. O pânico se alastra rapidamente pela região. Os moradores da cidade ficam acordados durante a noite batendo panelas e fazendo fogueiras para manter as luzes ameaçadoras longe. O Exército Brasileiro inicia uma investigação. Mais de 200 OVNIs, alguns surgindo sobre o rio Amazonas, são vistos num período de mais de 4 meses. As vítimas são interrogadas, mas os ataques deixam os oficiais sem resposta. O famoso ufólogo Jacques Vallée inicia uma investigação por conta própria sobre os incidentes de Colares. Ele chega à conclusão de que a luz misteriosa era, na verdade, uma combinação complexa de radiação ionizante e não ionizante, e que muitos dos ferimentos seriam consistentes com os efeitos de micro-ondas de alta potência. O incidente de Colares é um dos maiores encontros em massa com extraterrestres que se conhece na história. Entretanto, todas as evidências coletadas pela investigação oficial continuam secretas e nenhuma explicação sobre o incidente jamais veio a público.
Alguns especialistas consideram o caso grave. A J. Guevar, diretor da MUFON no Brasil, discute o incidente de colares numa conferência de 2013 na cidade de Washington. Now, the situation went so intense that the community leaders went to the governor of the state of Pará to ask that something is done about it. And the government asked the Brazilian Air Force to start an investigation to give answers to the population. There was already, and this is in the documents, there was already a knowledge that there was an intelligence beyond that phenomenon, and that phenomenon was not earthly. Seria o incidente de colares um precursor de uma onda de ataques futuros à humanidade? Será que poderíamos ser destruídos um a um numa série de confrontos violentos? Ou será que haveria uma forma mais fácil de eliminar a raça humana? Arquivo confidencial. Chuva vermelha. Estado de Kerala, Índia, 25 de julho de 2001. O cotidiano dos moradores é interrompido por um evento bizarro que lembraria um capítulo do livro do Apocalipse. Uma chuva vermelha começa a cair do céu. A população local fica apavorada. Eles acreditam que esse seria o primeiro sinal de Kali Yuga, o fim dos tempos descrito pelas escrituras hindus. Não demora muito para que postulantes de outras crenças sejam tomados pelo mesmo temor apocalíptico. O dilúvio de sangue persiste por 2 meses, desconcertando tanto os cientistas como a população. Os moradores locais ficaram doentes com vômitos. Será que tinham sido envenenados? Quando examinada no microscópio, descobre-se que a chuva contém partículas parecidas com células vermelhas de sangue humano. Se você acha a ideia de alienígenas tentando nos varrer do mapa absurda, basta olhar o que fizemos conosco nos últimos 100, 200, até milhares de anos. Apesar de anos de estudo, a ciência continua no escuro em relação à composição das partículas vermelhas. A maior surpresa sobre a chuva vermelha foi que, quando analisada, eles encontraram material orgânico não terráqueo nas partículas. A fonte continua um mistério, mesmo hoje em dia. Seria extremamente fácil para uma raça extraterrestre mandar ao planeta Terra algum tipo de agente biológico ou um vírus fabricado, sem ter que colocar os pés no nosso planeta. Arquivo confidencial. Fátima, Portugal. No verão de 1917, os moradores de Fátima teriam sido visitados por uma aparição misteriosa que eles acreditam ser a Virgem Maria. A santa foi vista por uma grande quantidade de pessoas. Ela era uma figura bastante conhecida e o fato tem chamado a atenção desde então. 3 moças afirmam que a entidade teria feito uma série de profecias que foram mantidas em segredo por todo o século XX. Existe uma crença bastante forte de que o que essas meninas viram não teria sido uma aparição de origem divina, mas sim um extraterrestre. As testemunhas descrevem que o Sol teria se transformado num caleidoscópio de cores, criando uma série de formas no céu. E em diversas ocasiões durante o avistamento, as nuvens mandaram para a multidão maravilhada uma chuva torrencial. Por vários dias, as manchetes da mídia local falariam do milagre de Fátima. Mas apenas 3 meses depois, o foco viria a ser outro. Em janeiro de 1918, o mundo seria infectado com uma das pragas mais mortais de toda a história. A gripe espanhola. Acredita-se que ela tenha feito mais de 100 milhões de vítimas, dizimando cerca de 5% da população mundial. Será que as chuvas de Fátima poderiam ser uma forma de transmitir vírus mortais extraterrestres para a Terra? E se for o caso, o que poderia ser feito para que isso não aconteça novamente? Muitos que tiveram encontros com extraterrestres, seja durante uma abdução ou por um avistamento, sentem que as entidades que estão visitando a Terra teriam uma natureza violenta e não seriam bondosas. Elas não estão aqui para espalhar luz e amor, mas sim para trazer destruição e para atingir a raça humana.
Se isso for verdade, qual seria a melhor forma de uma raça alienígena combater a raça humana? Seria através de uma guerra biológica. Eles não perderiam nenhum de seus soldados se mandassem um agente biológico para a nossa atmosfera. Eles possuem mais capacidade de lutar uma guerra que suplantaria de longe a tecnologia humana. E eles iriam vencer num instante. Eu não acho que teríamos alguma chance. Muitos especialistas acreditam que os alienígenas podem estar planejando um evento apocalíptico capaz de dizimar a raça humana, deixando a Terra livre para ser tomada. Alguns acham que seria uma invasão em grande escala. Outros acham que eles usariam armas biológicas para infectar a humanidade com uma praga mortal. Mas, recentemente, os ufólogos também consideram que poderíamos ser uma fonte de trabalho escravo. E que os alienígenas estariam testando um plano que nos levaria à submissão. Arquivo Confidencial. Ted Davenport. Alamogordo, Novo México, 1975. Ted Davenport, de 16 anos, é levado por uma força estranha e indescritível numa jornada solitária. No início do caminho, ele começa a se sentir observado. À noite, ele decide sair da barraca e testemunha algo surpreendente. Um grupo de pequenos seres humanoides. Nesse momento, Davenport perde os sentidos. Ele acorda na manhã seguinte, ao lado de uma fogueira, com uma dor de cabeça terrível. Ele fica desorientado, com um caroço na cabeça, sem memória da noite anterior. 5 anos depois, Davenport, então na Marinha, sofre uma lesão grave e é mandado para um tratamento de emergência. Por uma ressonância magnética, Davenport descobre haver um implante metálico no seu cérebro. Depois da descoberta desconcertante do implante, Davenport relata ter sido abduzido diversas vezes. Apesar das diversas oportunidades para removê-lo, os médicos se recusam a fazê-lo. Mas por quê? Davenport diz que os alienígenas usariam os implantes não somente para controlar o seu cérebro, mas os cérebros dos médicos que cuidam dele. Um exame posterior, em 2001, revela que o implante continua no mesmo lugar. Mas ele não está sozinho nessa experiência. Em relação ao fenômeno de abdução, cerca de 10 a 15% dos que acreditam ter sido abduzidos possuem implantes. Nós estamos falando de implantes que são visíveis por raio-x ou por tomografia e não daqueles que muitos acreditam ter, mas que não podem ser vistos. Ted Davenport é apenas um entre milhares a descobrir tecnologia alienígena implantada em seus corpos. A questão é, para que elas seriam usadas? Existem muitas teorias, mas a mais atemorizante pode ter a sua origem num complexo subterrâneo secreto governamental no Novo México. A base de Dulce seria um suposto complexo militar subterrâneo localizado sob o Planalto de Archuleta, no norte de Dulce, Novo México. Não existem torres de vigia, nem um tanque fora, mas acredita-se que existe uma base no coração dessa montanha, que não seria somente operada pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, mas que depois de um acordo feito com os alienígenas, eles também estariam presentes, conduzindo uma série de experimentos no fundo do Planalto de Archuleta. Milhares de humanos alegam terem sido abduzidos e levados para um dos 7 níveis da base de Dulce, cada um mais aterrador do que o outro. No nível 4, os experimentos se focariam em hipnose e telepatia. Mas os experimentos relacionados às ondas cerebrais é que seriam os mais aterrorizantes. Será que os alienígenas poderiam ter descoberto uma forma de interferir nas ondas cerebrais humanas, criando uma porta pela qual poderíamos ser controlados facilmente? Um estudo recente feito pelo neurocientista Norman Don leva a uma conclusão assustadora. Don mediu as ondas cerebrais dos sujeitos que acreditavam terem sido abduzidos ou experienciado encontros imediatos com OVNIs. Em todos os casos, os abduzidos foram capazes de chegar facilmente a estados alterados de consciência enquanto acordados, algo que eles não eram capazes de fazer antes da abdução. Se isso for verdade, Don pode ter descoberto o principal motivo de os alienígenas terem abduzido humanos em números recorde.
Se os alienígenas pudessem mudar a forma com que os nossos cérebros funcionam, eles conseguiriam obter controle total sobre os nossos pensamentos. Será que num apocalipse brutal eles poderiam vir a colonizar a Terra e escravizar os seus habitantes? Ou eles simplesmente estariam preparando a nossa civilização para um novo senhor? Muitos especialistas acreditam que os alienígenas poderiam estar tramando uma catástrofe futura para varrer a raça humana da face da Terra. Mas como eles poderiam atingir esse objetivo com um mínimo de esforço? Em 2004, 3 astrônomos do Observatório Nacional de Kitt Peak, no Arizona, fizeram uma descoberta surpreendente. Um asteroide imenso com mais de 300 metros poderia entrar em rota de colisão com a Terra em 2011. Os astrônomos deram o nome de Apophis ao objeto. Pesando mais de 20 milhões de toneladas, caso atingisse a Terra, o asteroide explodiria com a força de 1 bilhão de toneladas de TNT, causando um cenário catastrófico. Em termos astronômicos, o asteroide não teria atingido a Terra por pouco. Mas o perigo ainda não está terminado. A trajetória do Apophis irá trazê-lo próximo à Terra novamente em 2029, quando ele deverá passar a pouco mais de 30 mil quilômetros do nosso planeta, podendo destruir satélites em órbita. Mas e se alguém ou alguma coisa mandasse o Apophis um pouco mais para perto da força de gravidade da Terra, fazendo com que ele ficasse em rota de colisão direta com o nosso planeta? Eles possuem uma civilização avançada e podem mudar a trajetória de forma bem precisa. Eles não precisam de armas a laser super avançadas. Bastaria mandar alguns asteroides e estamos acabados. A não ser que a gente descubra uma forma de interceptar os asteroides, acabou. A NASA nunca admitiu publicamente a existência de alienígenas, apesar das dezenas de avistamentos de OVNIs pelo seu pessoal e todas as evidências fotográficas existentes. Mas desde o aparecimento do Apophis, eles começaram a se focar mais em asteroides. Em abril de 2013, foram anunciados planos para uma missão sem precedentes no espaço para capturar um asteroide e mandá-lo na direção da órbita terrestre. De acordo com os oficiais, a nave espacial da NASA iria pousar no objeto com o propósito de estudá-lo. Será que a agência espacial possuiria alguma informação oculta sobre planos alienígenas para a Apophis? Os especialistas acreditam que essa missão poderia ser uma tentativa de desenvolver uma tecnologia capaz de salvar a Terra de um asteroide em colisão. Será que a humanidade poderá se defender dessa nova ameaça alienígena? Ou um evento apocalíptico mudará a história do nosso planeta para sempre? E chegamos ao fim de mais um Alienígenas, desvendando os maiores segredos do planeta Terra.